J17 Talks no ar e nós estamos com uma convidada muito especial, Valdirene Alves. Como vai você, Val? Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui com vocês hoje e muito obrigada pelo convite, Nascimento e Zé Manuel. É uma alegria estar aqui. Nós estávamos esperando para trazê-la para falar sobre o seu livro, sobre comunicação. A Val é escritora, jornalista, palestrante, consultora e, acima de tudo, nossa amiga, né, Zé? Além de tudo, uma exímia comunicadora. Ela vai mostrar para nós como é simples, mas ao mesmo tempo complexo, dominar a arte da oratória. Você que gosta de empreendedorismo, tem clientes, tem colaboradores, interage com pessoas, precisa assistir esse episódio. Que legal. Zé, e a Val lançou recentemente o seu livro autoral, não é o primeiro livro dela, e o livro está aí nas suas mãos, Você é do Tamanho da Sua Comunicação. Perfeito, está aqui. Você é do tamanho da sua comunicação. Eu falo que esse livro, ele é um sonho realizado. Tudo bem, mas é um sonho que nem eu sabia que sonhava. Olha só, que realmente eu não tinha a intenção de escrever um livro até saber o quanto eu queria escrever esse livro. Você tocou o nosso coração aqui quando você contou da sua história da pequena leitora lá de Ubiratã. Fala um pouquinho sobre isso. Eu nasci no interior do Paraná, estudei a minha vida inteira em escola pública e o lugar predileto em Ubiratã, antes de Ubiratã, Rio Verde, onde eu fui alfabetizada na casa dos meus professores. E lá tinha uma pequena estante, uma prateleira, onde tinha alguns livros. Aquilo era a biblioteca e eu adorava aquele cantinho. Quando eu fui para Ubiratã, lá tinha uma biblioteca municipal, Paraíso. Eu adorava aquele espaço. Eu voltava da escola e ficava horas naquela biblioteca. E saía da biblioteca com a minha mochilinha nas costas e carregada de livros. Eu adorava aquilo. E eu olhava aqueles livros com admiração. E depois, é claro, quando fui fazer jornalismo, a mesma coisa. Depois fui ser professora de jornalismo e sempre admirando os livros. Mas eu dizia assim, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, alguém escrever algo que vai ficar para a vida inteira. E eu achava que isso não era para mim. Então, da biblioteca de Ubiratã, de Rio Verde, agora para ter este livro, por isso que é um sonho que nem eu imaginava que ele era tão forte. Foi uma realização muito grande. Parabéns. Tema do seu livro, né? Você é do tamanho da sua comunicação, sendo lançado por uma editora muito grande, muito importante também. Esse é um outro capítulo muito especial. Mas se você me permite, tem uma história rápida que eu preciso conversar aqui com vocês e contar para quem está nos acompanhando. Esse livro ele começou assim. Ano passado, em setembro de 2024, eu lancei em Portugal, em coautoria, uma coletânea chamada Mulheres que Cruzaram Oceanos. História de várias mulheres de várias regiões do mundo e foi lançada em Portugal. E ali eu contei a minha história. Foi o início. Quando eu estava para viajar para Portugal, eu e meu marido Gilberto, fomos almoçar com José Nascimento. E neste almoço, Nascimento me fez um convite de bate-ponto. Val, estamos lançando Entre Drones e Dinossauros 2. Você quer ser coautora agora que você já está participando de um livro? Antes que eu pudesse responder, estava me servindo, meu marido disse, ela quer. E foi assim que surgiu o convite para ser coautora deste segundo livro, que muito me honra estar lá nas mesmas páginas que vocês e tanta gente boa. Então, Mulheres que Cruzaram Oceanos, depois Entre Drones e Dinossauros 2, eu falei, agora chegou o momento de eu realizar aquele sonho que está aqui no meu coração. E foi assim que nasceu Você é do Tamanho da Sua Comunicação. Quando a Great People Books entrou dentro desse percurso, também foi uma alegria enorme, porque ela faz parte do ecossistema da Great Place to Work, ou seja, que trabalha aí na área de pessoas, das melhores empresas para trabalhar. Então tem tudo a ver com este propósito, tem tudo a ver com o propósito desse livro, que é chegar até as pessoas e até as empresas, para que elas possam olhar a comunicação de uma forma simples, de uma forma diferente, porém de uma forma muito poderosa. Verdade. Porque eu não tenho a menor dúvida de que comunicação é poder e que você é do tamanho da sua comunicação. E é preciso, para se lançar em projetos assim, ousadia e coragem. Val, eu lembro que no dia que a gente foi almoçar, a história é toda essa, né? Aí teve mais um detalhe que é típico do Capitão Nascimento.
uma vez que o Gilberto aceitou, ela falou, mas eu não vou ter tempo. Eu falei, quanto tempo dá de viagem daqui a Portugal? Quantas horas? 9 horas. 9 horas. 9 horas. Eu falei, 9 horas para ir, 9 horas para voltar. 18 horas é um bom tempo para escrever um capítulo de livro. E outra curiosidade, aliás, mais duas curiosidades, se você me permite. A Val foi minha mentora de jornalismo de reportagem. Quando eu saí da faculdade, fui trabalhar em jornalismo como repórter, a Val foi a minha mentora porque eu saía nas equipes juntamente com ela, né? E passado o lançamento dos drones, fomos almoçar novamente. Daí eu falei, olha, você precisa escrever o seu livro autoral. E qual que foi a resposta dela? Você não sabe porque a gente está aqui, né? Eu devolvi. Eu falei, você não sabe. Nós estamos aqui porque hoje eu tenho um convite para te fazer. No último almoço, você me fez um convite. Hoje eu tenho um convite muito especial para te fazer. José Nascimento está aqui, neste livro. Que honra, hein? Entre uma voz muito importante na minha vida. Eu tenho aqui no livro Prefácio de Rô Vila-Real, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma jornalista, uma comunicadora na área de comunicação corporativa, na área de cultura, na área de brand. Tenho o Hugo Gonçalves aqui, embaixador da Great Place to Work. E eu tenho José Nascimento, que é uma grande inspiração, que é uma voz aí no mundo da comunicação, no mundo acadêmico. E ele me deu a honra de dizer que aceitava participar do livro. Então foi o segundo convite, que daí eu devolvi. O primeiro ele me fez, são 9 horas para você escrever, e o segundo eu disse sim, o meu livro está saindo e você está nesse livro também. Com uma Então, das vozes. Então foi muito, Bacana muito isso, bom. Nascimento. O Nascimento tem uma trajetória bastante importante como autor, coautor, e ele também faz parte das vozes e de resenhas de várias outras obras que nós conhecemos. E ter o Nascimento fazendo vozes no seu livro traz um peso bastante significativo. Ainda mais porque o seu livro ele é um resultado de todo o seu aprendizado e inspiração, porque, de fato, você é do tamanho da sua comunicação. Comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida, você pode treinar com cursos de oratória, programação neurolinguística, entre outras habilidades. Pessoas que trabalham com pessoas precisam se comunicar. A comunicação é uma habilidade essencial nas nossas vidas, mas conforme você utilizá-la, te deixará gigante. Não é verdade? É isso que você conta no seu livro? Exatamente isso que eu conto no meu livro. Porque falar, todo mundo fala. Mas se comunicar efetivamente, existe uma grande diferença. E a comunicação, ela é o resultado de uma grande, de uma formação aí que vem pela nossa comunicação não verbal, pelo nosso tom de voz e pelo nosso conteúdo. E na maioria das vezes, as pessoas se preocupam só com o conteúdo. E elas não se preocupam como que o outro vai receber aquela comunicação. Não se preocupam como que ela tem que se comportar naquele momento para tocar o coração do outro. Se você não conseguir chegar com a sua mensagem assertiva em quem está te ouvindo, não adiantou nada. Tudo aquilo que você tem de E conhecimento. para você que está nos ouvindo agora, não imagine que isso pareça bobo. Agora há pouco nós estávamos aqui conversando antes das gravações e temos um bom exemplo para você. Se você trabalha com pessoas, por exemplo, num suporte técnico, num customer success ou num customer experience, imagina que você ali tem uma missão. Você é o super-herói daquelas pessoas que estão entrando em contato com você e precisam da sua ajuda. Imagina o tom de comunicação que você deve utilizar, o quanto você deve entonar a sua voz, enaltecer determinadas características, tomar muito cuidado com o seu tom, velocidade, altura, porque aquela pessoa vê você como um super-herói, ela precisa de ajuda. A forma com que você vai viver aquele papel está muito relacionada à forma com que você vai se comunicar. Então, em diferentes áreas do mercado de trabalho, nós desempenhamos papéis diferentes. Por mais que você seja um vendedor nato, super bom de lábia, sempre há algo muito bom a desenvolver. Principalmente quando você fala em público ou fala em grupo, a forma com que você se move, a forma com que você desloca o seu olhar sobre todas aquelas pessoas, ou apenas para conversar com o seu cliente.
tudo isso vai fazer com que a experiência da comunicação seja ainda mais especial. Claro que na hora que eu estava dando o exemplo aqui sobre o Customer Experience, você já imaginou que uma pessoa bacana conversando com você vai te deixar muito mais feliz. E assim funciona em todos os planos da nossa vida. Não é verdade, José Nascimento? Com toda certeza, Zé. A gente vai passar sobre todos esses pilares da comunicação. A gente vai gravar mais um episódio específico sobre comunicação, com dicas, orientações da Val, aquilo que você fala nas suas palestras, nos seus treinamentos, nas mentorias, né? Outro ponto super importante é o tal ouvir, né? Mas, Val, vamos voltar para o livro. Por favor, eu quero que você nos apresente o seu livro com detalhes, porque a capa ficou maravilhosa, a diagramação ficou maravilhosa, e eu queria que você falasse um pouco sobre os capítulos que você traz aí nesse trabalho tão bacana. E a dinâmica da leitura, porque nós percebemos que ele é um livro bastante vívido. Perfeito. Quando eu sonhei com esse livro, sonhei com um livro vibrante, com um livro leve, com um livro que tocasse as pessoas já no olhar, porque a comunicação também ela passa muito pelo visual. Então, João Borges Júnior, que é o designer desse livro, entendeu perfeitamente o que eu queria, que ele trouxesse vida às minhas palavras. E foi assim que ele fez tudo isso pensado de uma forma Olha que lindo, Zé. muito assertiva, colorida, que te chama para dentro do livro. Ele graficamente é muito agradável. Eu leio muito, todos os dias eu leio em média 50, 60 páginas. E leio um livro, mais ou menos um livro a cada 15 dias. Eu vou dizer para vocês que aquele livro chapado com letra Times New Roman é muito chato. Agora, quando a gente observa um livro interativo, ele simplifica todo o processo de absorção de conhecimento, de compreensão, porque as ideias estão muito bem organizadas. E isso é extremamente importante, principalmente para quem tem uma leitura fragmentada. Eu não consigo ler um livro numa toada só, porque eu leio muitos conteúdos durante o dia. Então, normalmente, eu acabo lendo um pedacinho em alguns horários durante o dia. E aqui você facilitou todo esse processo de leitura encadeada, de forma que eu não esqueça o que eu li no capítulo anterior. Parabéns! E sempre com dicas. O que a gente buscou nesse livro foi trazer uma leitura simples, uma leitura agradável, prática, objetiva para os nossos dias atuais. Aqui nesse livro está a minha marca registrada, como eu falo, de uma forma tranquila, com pontos, com detalhes. E a gente trouxe aqui um manual prático para quem quer se comunicar bem. E para quem é essa pessoa? Para aquela pessoa que está começando um negócio, que está num cargo de liderança, para aquela pessoa que quer melhorar os seus relacionamentos, para aquela pessoa que quer viver mais feliz em casa. Porque quem se comunica bem, vive mais feliz. Então eu trago aqui um pouco do medo de falar em público, que aí dentro da programação neurolinguística que eu fui estudar e que eu tenho formação também para entender onde começa esse medo, não é o medo de falar em público. É o medo de errar em público, é o medo do julgamento. Só que o primeiro julgamento é de quem? É da própria pessoa, não é do outro. Então eu passo pelo medo de falar em público. Eu trago dicas sobre pitch, eu trago dicas sobre comunicação no mundo digital. Eu falo como que você precisa trabalhar as palavras para que o mundo te veja de uma forma diferente. Então é um guia prático, muito simples e objetivo. O que te deixa bonito não é falar complicado. O que te deixa bonito é falar de forma a que você seja perfeitamente bem compreendido. E isso é absolutamente importante em dias de comunicação digital exacerbada, onde nós abreviamos e assassinamos o português no dia a dia. Existe sim uma etiqueta de comunicação, principalmente no ambiente corporativo, que deve ser muito utilizado. Dicas importantes. Principais pessoas a quem se destina essa leitura? Você falou das startups, de quem está começando. Mas eu já sou uma pessoa mais velha, já sou letrado, eu já sei de tudo. Será que eu preciso? Eu vou dizer que no fundo, Zé Manuel, todo mundo tem uma dor de comunicação. É verdade. Por mais pode melhorar. Por mais que você se comunique bem, por mais que você tenha assertividade,
Por mais que você diga assim, o meu repertório é bom, mas se você for fazer aquela revisão, você pensa, em tal lugar eu poderia ter falado melhor, em tal lugar eu poderia ter sido mais objetivo, em tal lugar eu poderia ter trazido esse detalhe. E o que que é isso? É uma preparação. Então esse livro é para aquela pessoa que sabe que a comunicação é uma habilidade que está aí presente no nosso dia a dia e que ela quer ter um olhar diferente sobre a comunicação. Então, está começando um novo negócio? É para essa pessoa. É um auto-executivo? É para esta pessoa. É para quem tem medo de falar em público? É para esta pessoa. É para aquela pessoa que passa o dia inteiro em casa dizendo, mas não foi bem isso que eu queria ter dito, você me entendeu errado, que arrependimento. Também é para esta pessoa. E uma coisa importante que você trouxe aí, que você falou que há alguns anos a gente não sabia que a comunicação ela era uma habilidade. Todo mundo pensava que era dom, não é isso? É verdade. Nossa, nasceu assim, é de família, o pai fala bem. Isso, o pai fala bem, a mãe fala bem. Eu venho de uma família de radialistas. Então assim, venho de uma família de radialistas, é jornalista. Nós conhecemos muitos jornalistas que não se comunicam bem. É verdade. Tem o poder de escrever, não tem uma boa comunicação. Então a comunicação é uma habilidade, oratória não é dom. É técnica e treino. Até eu coloco no livro que a fórmula da oratória perfeita, segundo Valdirene Alves, que é claro que é uma brincadeira, é O, T mais T mais T. Uau! Oratória, T mais T mais T. Primeiro T de técnica. A gente tem técnicas. A programação neurolinguística nos ensina muito isso. Então, nós temos técnicas para que eu possa usar em diferentes momentos de comunicação. Técnica. Segundo T, de treino. Você não muda um perfil comunicativo sem treino. Você não passa a se comunicar bem sem treinar. Então, técnica e treino. E o terceiro é o talento, que pode ser desenvolvido, sim. Então, é técnica, talento e treino, treino, talento e técnica, mas são os 3 T's que estão aí unidos. E eu falo sobre isso no livro. A ordem não importa, né? Zé, estou aqui com o livro na mão, né? 20 capítulos maravilhosos. Quero fazer uma provocação para a Val, se no próximo episódio... Aliás, eu acho que você vai mediar o próximo episódio só fazendo aquele chapa quente com a Val. Eu gosto dessa ideia, porque o Zé tem um formato que ele criou aqui no J17 Talks, que é um pinga-fogo, é uma pergunta rápida, tá? E uma resposta rápida em cima de vários temas. E gostou dessa ideia? Orna super bem com o livro. Com o livro. O livro ele tem conteúdos curtos e objetivos, sem muito lenga-lenga. Você vai ter lições e instruções objetivas para turbinar a sua comunicação. Isso é extremamente importante nos atuais dias, onde todo mundo está assassinando a comunicação. Não adianta, como a Val explicou, ter repertório, ter conteúdo se você não consegue concatenar e orquestrar isso de forma a ser compreendido com excelência. Não é simples se comunicar, mas se você se preparar, oratória, treino, talento. Que todo mundo tem, funciona. Exatamente, né? E é o seguinte, antes da gente encerrar então esse episódio, são 20 capítulos aqui no Você é do Tamanho da Sua Comunicação. Você encontra a Val nas suas redes sociais. Quais são os endereços, por favor? @Valdirene, com o I no final, @Valdirene Alves Jornalista. Lá no Instagram, o livro também está à venda aí no Brasil todo. Pelo meu Instagram você consegue chegar ao link e também no LinkedIn, @Valdirene, sem arroba, né? Valdirene Alves Jornalista, é o mesmo endereço. Deixaremos aqui nas descrições todos os canais de acesso para que você possa encontrar a Valdirene. 2 questões importantes da comunicação. Eu não estarei no próximo episódio, eu quero ver vocês fazendo um chapa quente aqui, perguntas rápidas, respostas rápidas, só vocês 2 aqui, para a gente fazer uma verdadeira masterclass dos grandes temas que estão aqui, ó. Você é do tamanho da sua comunicação. Val, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer a você, Nascimento, por estar no livro, por esta amizade de tantos anos, por este espaço. Zé Manuel, agradeço muito também este convite e, é claro, a todos que estão nos acompanhando. E para a gente fechar, meu muito obrigada a Great People Books, muito obrigada a Hugo Gonçalves, Rovila Real,
ao João Borges Júnior e, é claro, à minha família, aos meus amigos e ao meu marido Gilberto, que é um grande incentivador de todo o meu trabalho. No evento de lançamento que eu estive, ele estava mais faceiro, como a gente usa esse termo aqui no Paraná, do que você. Até escrevi lá num comentário, o Gilberto estava muito faceiro. Gilberto, um abraço para você, um abraço a todos que estão acompanhando o J17 Talks. Tchau!